É isso aí, boa noite lá, boa noite aqui. Toda quinta-feira, depois do Boa Noite do Jornal Nacional, tem Boa Noite aqui na live. Sejam todos bem-vindos. Hoje pela manhã eu anunciei que a gente teria live toda quinta-feira, 9 horas da noite, 9h30, mais ou menos depois do Jornal Nacional. Então, boa noite lá, boa noite aqui, sejam todos bem-vindos. Valeu, Diana, Andressa, Fábio, Sheilinha, Chico Regueira, mestre da reportagem Chico Regueira. Que legal. Então vamos à nossa live de hoje. Primeiramente eu queria dizer que o tema, a nossa coluna dorsal da nossa live hoje é a quebra de 7 paradigmas meus em 2019. 2019 foi um ano muito disruptivo para mim, muito importante, aprendi muita coisa nova. Nem sempre é fácil você sair, eu não diria nem de uma zona de conforto, mas de um modelo de trabalho, de uma maneira de se fazer produção de conteúdo clássica em televisão. E logo mais eu vou listar e explicar o que são esses 7 paradigmas que eu quebrei com a ajuda de parceiros, com a ajuda de pessoas que foram os meus mentores e mentoras nesse ano de 2019. Porém, antes, queria também falar sobre sugestões de novas lives. Hoje de manhã eu até coloquei no feed uma imagem com 10 temas que eu acho que são bacanas para a gente discutir nas próximas lives. E eu recebi 6 temas muito interessantes de Minas Gerais, da Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Então ainda nessa live eu vou falar quais são esses temas, o que essas pessoas sugeriram. Então nós temos 16 temas e lives já definidos, sem que a gente tenha feito a nossa primeira live oficial de quinta-feira pós-JN. Então vamos lá. Listando aí os 7 paradigmas que eu fui obrigado a quebrar em 2019 para encontrar um ressignificado para a minha carreira, para os meus próximos anos. E vamos nessa. Primeiro, Stories é conteúdo. E esse item inicialmente estava intitulado O Celular Não Morde. A primeira vez que eu fiz um Stories um pouquinho diferente foi logo depois do lançamento de Histórias das Histórias que Contei, meu livro pela editora Intrínseca, quando eu estava lá em Rio Branco, no Acre, na companhia da professora da UFAC, a Gisele Lucena, que provavelmente está acompanhando esta live. E foi muito estranho, porque Gisele é uma craque na diagramação de stories. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Então a gente postava, estamos chegando, daqui a pouco é o lançamento, e os autógrafos, e a Gisele colocava no meu Instagram aquelas figurinhas e N caracteres. Eu achava aquilo muito fora do meu padrão, mas eu gostei, achei aquilo muito bacana. E mais recentemente, os meus parceiros Daniel e André Barreto me propuseram algo muito incrível. Estava na sala de casa, fizemos uma pergunta pelo Instagram e eles falaram, não responde com letras. Fale, grave um vídeo, uma resposta para essa pessoa de 15 segundos. E eu achei aquilo muito estranho, porque para mim gravar sempre teve associado a primor de técnica, a primor de áudio. E eu achava aquilo muito tosco. Fazer no celular com aquela luz, eu era quase uma silhueta no vídeo. Faça, as pessoas estão compreendendo isso, as pessoas querem esse tipo de proximidade. E aí eu fui entender algo muito bacana. Isabelle Saleme, seja bem-vinda, diretamente do Paraná. E tem um xará, alô xará, seja bem-vindo. Fui entender que, assim como na televisão, a web tem 2 universos bem distintos, forma e conteúdo. A minha forma, ela pode ser rudimentar, ela pode ser até tosca, ela pode ser isso aqui, um celular. O que não pode ser tosco é o meu conteúdo. E isso que é interessante. Então o recheio do bolo tem que estar associado àquilo que eu construí nesses 32 anos de televisão. Então eu posso estar falando com vocês da maneira mais casual, da maneira mais informal possível, com o uso apenas de um telefone celular, mas o intuito é passar conteúdo. E isso foi muito disruptivo para mim, então eu diria que dos 7 paradigmas quebrados em 2019, este foi o primeiro. Seja bem-vindo, Marcos, sempre presente nos comentários. Tenho muito que te agradecer. E também Dona Nailde, quem sabe de Dona Nailde é quem leu o capítulo 5. Nossa, família querida. Paradigma número 2. Inicialmente intitulado
A Web Não é Vilã, com seu título definitivo, A Web Fortalece Sua Imagem para o Mercado. Isso é muito sério. Eu sempre fui muito discreto, quem me conhece sabe de como eu sempre me posicionei em redes sociais. Eu acho que fui excessivamente discreto nos últimos anos, por questões de segurança, de zelo pela minha privacidade da minha família. Então eu sempre fui muito discreto. O máximo que eu postava era uma paisagem, nunca opiniões, e eu acho que foi um pecado nunca dividir conteúdo. Eu acho que esse foi o grande pecado. Não ter dividido, não ter partilhado pelas redes sociais do conteúdo que eu adquiri e que tenho certeza que tanta gente precisa dele, pois no mercado a gente tem profissionais que não chegam preparados pela faculdade. A faculdade lhe dá uma preparação teórica, mas a preparação prática é chão de fábrica, é redação. E infelizmente as redações hoje não estão mais com tempo e com mestres para formar os grandes profissionais. E você vai ser cobrado por aquilo que não aprendeu. Então, uma paradinha, obrigada, Matheus. Estou aprendendo bastante com o nosso mestre Dônula, que isso. Muito obrigado. A gente aprende um com o outro, Isabelle. Matheus, eu não sei o que você escreveu, mas eu lhe agradeço. Então, o segundo paradigma que eu digo que foi quebrado agora em 2019 foi esse. Entender que a web não é vilã. Muito pelo contrário, vários colegas meus que estão hoje se posicionando em grandes emissoras de televisão se posicionaram, cada qual ao seu estilo, nas redes sociais, hoje tiram proveito disso, dos seus seguidores, e isso é muito legal. A minha preocupação nunca foi ter muitos seguidores, a minha preocupação foi preservar a minha privacidade, e hoje o meu foco, o meu interesse é dividir conteúdo. E isso que é legal, dividir conteúdo, principalmente com meus colegas que estão no mercado, com estudantes de jornalismo e com pessoas que estão interessadas em entrar nessa área, que eu acho super fascinante. E Vinícius, xará, aguardando o lançamento em BH. Então é isso. Opa, temos Kelson Henrique entrando de Espanha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então vamos à quebra do paradigma número 3. Inicialmente intitulado Você não vende o que anuncia, e com título definitivo, Dê conteúdo de qualidade. Eu já anunciei isso quando falava do paradigma número 2, mas é isso. As pessoas esperam conteúdo. As pessoas não querem venda de produtos, elas querem venda de conteúdo. Divisão, partilha, conteúdo, conhecimento. E isso é muito curioso. Por quê? Inicialmente, quando eu comecei a postar algumas fotos e vídeos do lançamento do meu livro, era sempre livro, e nunca tinha para um pouquinho. Esse cara que lançou este livro tem que tipo de conteúdo? Conteúdo, né? E eu acho que postando conteúdo, não necessariamente ligado ao livro, nunca se falou tanto de das histórias que contei. Por quê? Porque eu estava dividindo conteúdo. Imaginemos que você tem alguma pessoa que entenda muito de dança, por exemplo, né? Se ela tentar vender sempre a academia dela, talvez ela não consiga vender o seu produto. Ao passo que, se ela falar, olha, eu comecei a dançar quando eu tinha 6 anos de idade, essa é a minha história, quer aprender comigo? Eu acho que quando a gente passa conteúdo, a gente vende nem aquilo que a gente imagina que poderia vender. No meu caso, eu estou vendendo, ou estou distribuindo, porque é de graça, conteúdo, e como eu falei de graça, acabei de lançar o e-book Manual de Storytelling do Jornalista da TV. Se você não baixou, baixe lá no meu site, viniciusdonola.com, ou aqui no link da minha bio, é de graça, são 153 páginas com dicas práticas que você pode começar a usar hoje na produção do VT, na gravação de sonoras, de Povo Fala, na gravação de passagem, que foi o tema do podcast que a gente colocou no ar hoje às 9 horas da manhã, sonorização, ilustração e videografismo, e também a construção de roteiros ligados à alta performance de audiência. Vamos então ao número 4. Paradigma número 4 é inimaginável a TV sem as redes sociais. Isto é muito legal. Hoje você tem, por exemplo, o sistema de rádio e televisão Bandeirantes, o link que se faz do jornalismo com as redes sociais, do veículo de comunicação, esse link é incrível. Eu tenho aprendido muito com o pessoal que faz o factual, por exemplo, na Band. Você hoje sai com a missão de fazer um vídeo por stories na vertical,
um vídeo no horizontal para o Facebook e para o Twitter, por exemplo, se for um repórter da rádio, ele leva a canopla, porque de repente se o profissional da TV não chegar, ele está apto a fazer uma gravação de uma passagem, a gravação de uma sonora, de uma entrevista, e muitas vezes isso para o veículo de comunicação ou para a rede social do veículo de comunicação. Então isso é muito legal. Então eu acho que não existe caminho se não houver esse entrelaçamento. Alguns veículos são mais leves e, portanto, são mais rápidos, são como lanchas. Outros veículos são transatlânticos, são mais pesados e, porém, mais lentos. Mas não tem como a gente fugir disso. E existe um outro aspecto com relação à rede social, que é a rede social, as nossas contas pessoais. Esse é um tema que eu queria tratar numa live em separado, porque existem regras de conduta, as empresas cobram isso. Então, eu quando tenho o crachá de uma emissora, eu carrego apenas a minha identidade pessoal ou eu respondo pela emissora? Quando eu bato o cartão e vou para casa, eu sou o repórter da emissora tal ou eu passo a ser pessoa física dissociada da empresa para a qual trabalho? É o tema de uma próxima live. Por enquanto, sigamos para o paradigma número 5. Márcio Canuto, meu padrinho, parem as rotativas, parem as máquinas que Márcio Canuto chegou. Meu padrinho querido, é um prazer, uma honra tê-lo, ou tê-los, porque minha madrinha deve estar do lado. Kelson, temos um detalhe interessante aqui na Espanha. Posso falar pela realidade nossa aqui na Catalunha. Depois eu quero... Puxa, passou sua mensagem, Kelson, foi muito rápido, uma mensagem subiu, era tão rápida a mensagem que eu não vi. Obrigado, Maria do Nascimento de Aracaju, muito obrigado. Você está falando, são profissionais de marketing na sua maioria, quero saber mais sobre isso. Sérgio César, não acredito, Irlanda presente, será que estou falando com gente de Dublin? Fala, boa noite. Vamos ao paradigma número 6. Também meu padrinho Márcio Canuto, neste ano, quebrou muitos paradigmas. E foi muito bacana vê-lo numa transição na produção de conteúdo que o faz feliz. Eu acho isso o máximo. Você que é brilhante, meu padrinho. Você. Paradigma número 6, a TV não pode fechar os olhos para quem faz sucesso na web. Mais uma vez, foi tema de um bate-papo que eu tive com o Daniel e o André Barreto, que são grandes mentores nesse meu novo momento. E a gente estava falando sobre essas pessoas que fazem sucesso na web, que foram desconsideradas pela TV durante muito tempo. Foram desconsideradas porque a TV se achava num outro patamar, como diria Bruno Henrique. E eu acho que a TV foi reconhecendo de uma maneira errônea e tardia a importância dessas pessoas, que, em suma, são contadores de histórias, como nós. Nós, jornalistas, somos contadores de histórias. Lá atrás, quando Porta dos Fundos começou, eles contavam histórias, ao modo que eles descobriram de contar histórias. Então, como essas pessoas contam histórias? O que a gente tem a aprender com essas pessoas? Por que do preconceito em não se associar, ou não aprender, ou não extrair dessas pessoas que fazem sucesso na web, o que elas têm para ensinar para a gente? Então, eu acho muito, muito legal a gente fazer essa triangulação entre o mercado, a academia e as pessoas que fazem sucesso na web. Vou ver se eu quis dizer. Quis dizer que os portais de comunicação europeus concentram mais profissionais jornalistas no Brasil. Mensagem lá do Kelson. Pô, Kelson, queria tanto ler a sua mensagem, mas está sendo tão rápido esse passar de mensagem que eu não consigo. O Kelson, ele sempre agrega muito conhecimento. Escreve muito, é sempre um grande parceiro. Vamos ao 7º paradigma que foi quebrado nesse ano de 2019, por este que vos fala. É possível tudo isso que foi citado acima, preservando a privacidade e sem criar personagens para a web. Essa era a minha grande preocupação. Eu tenho um passado a zelar, eu construí uma imagem e eu quero preservar isso. Então, sem nenhuma crítica a quem o faz. Mas vocês não vão me ver. Bom dia, gente, estou escovando o dente, aqui é Vinícius. Não. E não é uma crítica a quem o faz. Muito pelo contrário. Eu não faço julgamentos, não tenho preconceitos. Mas não é esse o approach, não é esse o tipo de conteúdo que eu me proponho a dividir. Eu acho que eu aprendi muita coisa em televisão nesses 32 anos. É isso que eu queria dividir, é isso que eu queria partilhar com vocês. Enfim, Léo Cinematográfico,
Eu já confundi esse Léo com Léo Cândido. Léo, seja bem-vindo também à nossa live. E por favor, deixem algum comentário, deixem suas perguntas, porque a gente tem tempo para tal. Depois de falar sobre esses paradigmas, eu queria falar um pouco sobre as sugestões que eu escrevi hoje de manhã, e eu vou precisar muito da criatividade de vocês para que a gente mantenha esse espaço aberto ao conhecimento sempre vívido, né? Pera um pouquinho, Kelson, sobre o número 7, privacidade. Sinto que há uma superexposição no perfil americano, valorizando muito mais o lado pessoal. É cultural, mas os europeus expõem menos. É isso. Não é meu interesse, Kelson, expor o meu lado pessoal. Eu quero trocar aquilo que eu aprendi. É claro, é muito difícil a gente dissociar pessoa física de pessoa jurídica, mas a minha rotina, a minha privacidade, ela é indelével, mas o que eu produzi de conteúdo nesse tempo, eu preciso partilhar, eu preciso dividir. E é isso que eu quero fazer, o meu foco é esse é o meu objetivo. André Dedos, André, grande ilustrador, fez as ilustrações do e-book que muitos de vocês já leram ou estão lendo, Manual de Storytelling do Jornalista da TV. Muito obrigado, Dedos. E com Dedos eu tive uma coisa muito bacana, que a gente estava falando sobre o retrabalho quando você demanda arte, ilustração ou videografismo. Lívia Mendonça, poxa, sou seu fã, adoro você. Então o que a gente fez? O nosso combinado é: vamos evitar o retrabalho. A gente até não tinha tempo, porque a gente queria lançar o e-book. Mestre dos mestres, boba. Beijo. A gente queria lançar antes do Natal, então a gente não tinha tempo para o retrabalho. E o que a gente fez? Dedos, ilustração número 1, tum, 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 alguma dúvida? 0, ilustração número 2. E isso que é legal, quando você sabe pedir ou para sono ou para o videografismo, arte, ilustração, você não tem retrabalho, você não tem perda de tempo, portanto você não tem perda de dinheiro para a própria empresa, né? E a gente fez o nosso retrabalho 0, né, Dedos? Foi muito legal e nós vamos lançar, se Deus quiser, em breve, uma coisa pessoal de ilustração, o e-book da Ouro. É isso, muito legal. Queria falar sobre os temas de lives que eu sugeri hoje de manhã e sobre os 6 que pintaram desses estados, Minas, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Eu sugeri hoje para as próximas lives, das próximas quintas-feiras, o seguinte. Primeiro tema: os desafios de um correspondente internacional. Para quem não me acompanhou nesses últimos anos, eu fui correspondente pela Record TV em Nova York e fui correspondente numa época muito legal, o dólar estava baixo, a gente pôde viajar bastante, a economia do Brasil muito forte, então deu para ser correspondente não trabalhando só com material de agência, mas viajando, e não viajando só pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu viajei para 21 estados, mas também fui para as Bahamas, cobri as Olimpíadas de Londres, fui para o México, então tem muita cobertura internacional. Então, primeiro, os desafios de um correspondente internacional. Tema número 2, como são as coberturas de Olimpíadas e Pan-Americanos. Então, pela Record TV, eu fiz Vancouver, Olimpíadas de Inverno, depois eu fiz o Pan de Guadalajara, as Olimpíadas de Londres em 2012, depois o Pan de Toronto, Rio 2016. Então, tenho aí uma experiência para contar de como são essas grandes coberturas de eventos esportivos internacionais. Tema número 4, quais são os critérios para o uso de microcâmeras? Eu acho que é muito legal. No livro Histórias das Histórias que contei, eu falo de momentos em que eu usei microcâmera, por que elas foram usadas naqueles momentos e o que o código de jornalistas diz a respeito do uso de microcâmeras e outros equipamentos escondidos. O quarto tema é o fantasma do ao vivo. Ainda existe? Por que eu coloquei essa palavra ainda existe? Porque as pessoas estão se acostumando cada vez mais a fazer ao vivo. Eu me lembro que um ao vivo para o Jornal Nacional de 30 segundos era um parto. A gente tinha que sair da emissora com um baita de um caminhão. Todas as palavras eram medidas, pensadas. Era realmente muito estranho fazer uma coisa que passasse de 1 minuto. Hoje a gente vai conversar aqui por 30 minutos de uma maneira muito tranquila, muito legal, muito saudável, sem tensão. E as pessoas estão cada vez mais acostumadas a falar para a
câmera. Antigamente não, as pessoas não falavam. E por isso que eu coloquei. O fantasma do ao vivo ainda existe? Eu queria saber se o pessoal que faz vivo. Professora Gisele Lucena, seja bem-vinda. Falei de você no começo dessa live, depois ela estará disponível. Acesse e ouça no comecinho. Por isso então que eu coloquei a palavra ainda, porque não sei se as pessoas estão... O primeiro vivo a gente nunca esquece. Kelson, é brabo. É verdade. E aí, não sei, para quem não é de TV, a gente fica com um retorno, e se é uma entrada nacional, a gente tem um delay muito grande, que é um atraso, a própria voz chegando de forma atrasada ao ouvido. Então cada um tem a sua técnica, tem gente que convive com delay. Eu sempre baixei o volume, muitas vezes tirei o fone. Ao vivo do escritório de Nova York, uma vez eu tirei o fone porque estava me incomodando o retorno. Tema de live número 5, como um repórter se adapta à apresentação de um telejornal. Então, vou falar um pouco sobre a minha experiência. Durante 4 anos, eu fui apresentador substituto do Domingo Espetacular, da Record TV, e essa transição para o estúdio me exigiu algumas adaptações, principalmente no estúdio que não tem bancada, então um estúdio corpo inteiro, e o que fazer com as mãos, o que fazer com o corpo, porque o corpo fala muito, então essa comunicação não verbal é muito importante. Aninha Guimarães Oficial, Eduardo, quando você vem lançar o livro aqui no Maranhão? Estou já em contato com minha amiga Eveline, diretora de jornalismo da TV Mirante, porque em breve estarei no Maranhão. Eu adoro o seu estado. Aliás, estou programando férias para Carolina e Riachão, que eu adoro. Número 7. Tema número 7, não, número 6. Denúncia e ameaça, como proceder. Isso eu já vivi muitas vezes na minha vida e a gente hoje tem um outro tipo de patrulhamento, um outro tipo de ameaça, que é ameaça digital, ameaça nas redes sociais, de pessoas ou de não pessoas. Então, como proceder? Eu acho que é um tema super legal para a gente falar numa próxima live. Número 7 aqui. Escolhas de Sofia, informar, socorrer ou ambos. Então, quando você está diante de uma cena em que você precisa socorrer alguém, socorrer ou reportar, isso já aconteceu comigo. Quem lê o meu livro sabe do que eu estou falando. A gente estava lá na cabeça do cachorro, na fronteira do Brasil com Colômbia, quando o menino furou os olhos num galho de açaí. E só havia um avião para resgatar aquele menino e levá-lo para o hospital. Socorrer, informar ou ambos? Deixa eu ler, Isabelle Saleme, que você fala. O ao vivo está cada vez mais improvisado, não existe mais um texto fechado e passado para o editor. É mais uma conversa. Por isso, ele é mais, na minha opinião, mais tranquilo. Mas no meu tempo, Isabelle, era muito difícil, porque era muito cronometrado, cravado. Então, gaguejar era uma coisa horrorosa. E hoje em dia, quando você fala com alguém, você gagueja, você pensa, você para, você improvisa, você eventualmente repete palavras. Antigamente, repetir uma palavra era um caos. Vamos ao tema de live número 8. Redes sociais versus jornalismo. Inimigos ou aliados? Era o que eu estava falando no começo da live. Então, como a gente traz as redes sociais para o nosso lado. De que maneira que a gente usa as redes sociais do veículo de comunicação ou as nossas, e aí entram questões de ordem ética e de conduta para a gente discutir nessa live. A 9ª live que eu tinha sugerido é o jornalista e suas contas pessoais na web, exatamente o tema citado acima, que posturas empresas esperam. E, por fim, a vida privada de uma pessoa pública. Como dissociar? Então, como você preserva a vida privada daquele que é uma figura pública. Edson Carvalho, correto, obrigado Edson. Vamos então a 6 sugestões muito bacanas que chegaram hoje via Instagram. A primeira, Clarissa Guimarães, de Minas Gerais. Como tratar a informação vinda da fonte. Isso é muito bacana, então já está aqui programado. Peraí, Kelson, sugestão de futura live. Estética sob ponto de vista estética da informação versus estética do repórter. Opa, eu quero que você, por favor, Kelson, me destrinche um pouco mais, que inclusive tem um texto brilhante do Ortega y Gasset sobre estética. É um texto em espanhol, Estética em la Tranvía, que é estética no bonde. Isso é muito legal, falar sobre estética da comunicação, mas eu quero que você me destrinche um pouco mais.
Dono, ajude também aqueles que sonham em ascender profissionalmente em busca de grandes empresas de comunicação. Caminhos a seguir, por favor. Claro, vamos falar bastante sobre isso. Os caminhos, a chegada às empresas de comunicação, pode deixar, já está anotado por aqui. E é muito legal falar disso no momento de transição. As empresas estão mudando, a forma de se comunicar é cada vez mais dinâmica. Então vamos falar sobre isso. Flávia Teixeira, ótimos temas. Estou aqui com seu amigo assistindo. Comandante Sérgio, seja bem-vindo à nossa live. Vamos então depois ao segundo tema que foi sugerido pelo Instagram. Isso foi muito legal. Júnior Bobogi, lá da Bahia, ele mandou o seguinte, mandou inclusive um áudio, achei que foi muito bacana. Júnior, ele falou o seguinte: TP, o teleprompter, versus naturalidade, são complementares ou contraditórios? Caramba, como é que eu vou ser natural se eu tenho que ler um TP, que é onde passam as letrinhas na frente da câmera? Então, uma coisa não é contraditória com a outra? Então, como eu passo a sensação de naturalidade lendo? E olha só, é uma discussão até ética. Passar uma sensação de naturalidade é teatralizar a informação? Boa questão. A sugestão número 3, que veio do meu quase xará Vinícius Araújo, Mato Grosso do Sul. Existe padrão estético e os gordinhos. Cara, eu achei isso incrível. A gente ainda é muito preconceituoso com sotaque, com shape, né? Com forma do corpo. Eu acho que rende uma live muito bacana. Pô, xará, eu quase xará, eu vou te falar. O que importa é o conteúdo do cara. E a gente tem visto coisas muito disruptivas com relação a padrão estético. Sabe o que o cara sabe, o que ele quer transmitir como conteúdo. E isso vai render uma live muito bacana. Tá já anotado. Olha, estamos na live número 13 de sugestão. Sugestão número 14, jornalismo com entretenimento. Quem mandou foi o Matheus Fac, do Rio de Janeiro, que é um conceito muito bacana sobre infotenimento. A mistura de informação com entretenimento. Eu acho que rende uma live bem bacana e a gente vai precisar muito da contribuição de vocês, perguntas, comentários. Eu até queria ler um pouco mais os comentários, mas hoje eu não consegui. Marcos, agora, Dono, o jornalismo de interior que cresce, que dá próximo da comunidade, como trabalhar. Esse é um tema joia, vou anotar aqui. Marcos, vou anotar. Depois eu posso até utilizar o teu nome como sugestão sua, pode ser? Porque é o seguinte, eu vim do interior, comecei na Manchete, em Campinas, né? E é muito legal o jornalismo regional, né? Vini Ramos, Vini, passando só para agradecer o último podcast sobre passagem. Obrigado pela live, valeu. Esse tema de passagem eu sabia que ia dar caldo, porque o repórter pensa muito na passagem, né? Então tem muito mito e essa coisa da superexposição. Pode ser, Marcos? Show, obrigadão. Anotado aqui. Vamos a mais um tema que veio também do Matheus, do Rio de Janeiro. Repórteres personagens cada vez mais valorizados. Isso é legal. É legal a gente entender o que é um personagem, o que é um extra classe, o que é algo que é incomparável com a tentativa de se criar um personagem com algo incomparável. Isso é muito legal. Eu adorei o tema, Matheus. Se vocês toparem, né, e se tiver alguma resposta da galera da live aí, ajuda, porque eu acho esse tema super fascinante, né? Eu acho muito fascinante. E o último tema foi o da Monique Moretti, minha ex-colega de Record TV. Ela falou sobre WhatsApp e jornalismo, o impacto na informação. O WhatsApp, os aplicativos de mensagens mudaram abruptamente a maneira de se acessar a TV, a maneira de a informação chegar à televisão. Então, os aplicativos de celular mudaram com a salinha da apuração. Antes a gente ficava escutando ali o rádio da polícia, o rádio do bombeiro. Hoje em dia as pessoas filmam, mandam áudio e vídeo, mandam mensagem. Então isso mudou bastante. Eu acho que é um tema, Monique, se você estiver na escuta, eu acho o seu tema muito legal. Roberta Salomone, do Rio de Janeiro, diz: ótimos temas, eu também achei muito legal. E é o seguinte, os que eu coloquei aqui não foram temas selecionados. Eu coloquei, não foi, Vini? Legal, né? Eu coloquei os temas que vieram, fiz uma pré-seleção. Esse eu achei mais legal, esse eu não achei
Só teve um tema que eu tirei, estética é uma palavra que sempre precisa ser abordada. Também acho, Kelson. Só um tema que eu não coloquei aqui, eu respondi diretamente à pessoa, pena que eu não tenho o nome dele, que era para a gente falar sobre cobertura esportiva, ou cronista esportivo. E aí eu falei, poxa, você viu o podcast que a gente fez com o Luiz Roberto, que é uma aula. Aliás, se vocês não ouviram ou não assistiram ao podcast, está lá, Jornalista da TV no Spotify ou também no YouTube, a versão audiovisual do podcast. Vocês vão ter uma aula com esse cracaço que é o Luiz Roberto, que não é um craque só da narração, é um jornalista craque. A maneira como ele se prepara para jogos é uma coisa surreal. Então, nesse momento, 9 horas e 50 minutos, eu acho que a gente já está ao vivo há mais ou menos meia hora. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Adoro fazer isso. Acho essa ferramenta muito legal. Ela tem a ver comigo. Fala comigo, amigo. Grande profissional, sou seu fã. Cinegrafista Hubert. Paulo Hubert. Grande abraço, parceiro. Marcelo Camargo, muito legal. Será que Marcelo é o grande fotógrafo Marcelo Camargo? Ou estou confundindo com alguém? Max Funari, boa noite, cara. Você está sempre participando, sempre mandando mensagem. Só tenho que te agradecer. Pô, a sua participação é muito, muito legal. Muito obrigado mesmo. E é isso. A produção de conteúdo ela não se dá sem esse fermento, o fermento da troca, o fermento da divisão. Então a todos eu tenho que agradecer imensamente. Grande, é o próprio Marcelo. Caramba, hoje foi um sério, preciso ver como é que eu vou trabalhar com esse negócio. Viu, Kelson? Veio tanta mensagem que eu começava a subir e não conseguia responder a ninguém. Sassar antes, oi, tô aqui. Beleza, bondade sua nada. É verdade, senhor Marcelo, porque eu conheço o seu trabalho. Ô, Matheus, falei de você agora, o jornalista recém-formado do mercado do trabalho. Por terceira sua dentro, cara. Legal, o jornalista recém-formado do mercado do trabalho. Doutora Alexandra, poxa vida, seja bem-vinda. Jefferson, você, tá vendo, não consegui ler o comentário. Olha isso. Vini Ramos, não sei como lidar com a emoção. Tenho a sensação de que nos grandes veículos não deixam transparecer, mas quando é natural. Vai do editor, enfim. Como lidar quando passa a emoção? Precisa tomar cuidado com isso. Isso é um tema legal, sabia? Quando a gente sente alguma coisa e alguém acha que a gente força a sentir ou corta a nossa impressão, adorei o tema. Acho que rende live. Max, eu que agradeço quando o repórter... para de bobeira, cara, isso aí, bom demais, bondade sua, muito obrigado. Obrigado. Eu te agradeço muito, porque você está sempre participando. Isabela, você consegue rolar a tela para voltar a ler o comentário assim? Pô, você só avisa agora? Valeu, hein, amiga? Obrigado, tá? Pô, mas eu não consigo, Isabela, porque eu sentia tanta mensagem. Olha, não estava imaginando. Início, o que é pior, excesso de vaidade ou erro gramatical na língua? Dá risada, né, Isabela? Erro gramatical é perdoável, vaidade não, Kelson. Não dá. Não dá. Então é o seguinte, um beijo a todos. Opa, peraí, chegou alguém aqui, Tânia, minha comadre lá de Campinas. Pessoal, incrível. Ela é demais. Enfim, estamos chegando ao fim desta live. Agradeço a todos. Então, na quinta-feira que vem, salvo um problema muito sério, e se este problema ocorrer... Peraí, Jefferson, minha pergunta, não entendi. Sua resposta sobre minha pergunta, desculpa, quem falhou? Eu não. Então, se houve uma falha, foi minha, Jefferson, porque eu estava tentando ler e não consegui ler. Está aqui. Então é isso. Quinta-feira, depois do Boa Noite do JN, tem Boa Noite aqui na live. Eu preciso muito do seu comentário, porque é assim que a coisa fica legal. E agora que a Isabelle me ensinou que eu posso descer as mensagens, eu estarei impossível nessa live. Só assuntos legais, né, Lívia? Muito legal. Você sabe que eu estou super surpreso com a qualidade dos comentários. As pessoas que estão deixando comentário lá nos vídeos, no Instagram. É muito legal. Gostou da ideia? É legal. Isso aí volta a um conceito do grande Walter Clark, que falava
que televisão é grade, é programação. A mesma coisa é a web. A web é isso aí. Rick Teixeira, outro, poxa vida, está sempre participando, que legal. Ana Cristina Sapia, temas muito bons. Só agregou, também achei bem legal. Matheus, obrigado mais uma vez. Poxa vida. Simone, para você também, um feliz 2020. Então, para todos é isso. Hoje, comecinho de ano. Foi só um teste. Leonardo, muito obrigado também. Muito obrigado. Dá vontade também de ficar falando horas, Matheus. Dá vontade. Eu vou te falar, cara, quando eu fui dar palestra já em faculdade, era para falar 1 hora, eu ficava 3 horas e meia. E eu adoro, é isso aí. A gente que é jornalista gosta de falar. Quando você estava falando, a Nética aqui cortou a resposta. Caramba, Jefferson, nem sei o que foi. Mas essa live ficará lá à disposição para todos. Muito obrigado. Na quinta-feira que vem temos um encontro. E muito, muito obrigado pela generosidade de me permitir dividir um bocadinho do que a vida me ensinou, do que os meus mestres me ensinaram. Então, se eu posso fazer alguma coisa para pagar quem me ensinou, é tentar passar alguma coisa para quem está a fim de aprender. E quando eu falo a fim de aprender, a aprendizagem é via de mão dupla. Passando conteúdo, eu aprendo conteúdo. E pode ter certeza que com essas pessoas que eu citei aqui, Gisele e Lucena, Daniel e André Barreto, nesse ano de 2019, quebrando os meus paradigmas, eu muito mais aprendi do que ensinei. A todos, olha, um beijo, um ano maravilhoso, muito obrigado por tudo. Estou adorando essa história. Quinta-feira a gente se encontra em mais uma live. Fui!